Olá, bem-vindos. Eu sou Gabriela Braga. Estamos de volta com o 5º episódio de Educação Financeira, promovido e oferecido pela Cooperforte e o Instituto Cooperforte, com o apoio da FENAB, que nos cede esse incrível estúdio, e os nossos profissionais que operam aqui com a gente hoje. Temos a sorte de contar também, mais uma vez, com a presença do nosso amigo consultor César Bergo, que é economista e sociólogo, professor de mercado financeiro da UNB, diretor da Open Invest e conselheiro do Corecon. E ele nos dá, mais uma vez, o prazer de nos enriquecer com os conhecimentos sobre o mundo das finanças. É uma satisfação, Bela, estar aqui com vocês, nessa parceria com a Cooperforte, que, de fato, nos dá essa oportunidade de ir até a casa de todos vocês conversar um pouco sobre educação financeira. Não tenha dúvida que é tão importante, e essa instituição que investe nesse segmento de educação financeira acaba, de alguma forma, levando para vocês a oportunidade de estabilizar suas finanças, os orçamentos e também os seus investimentos, né, Bela? É isso. Nesse episódio inédito, nós vamos falar sobre metas financeiras, a diferença entre poupar e investir, com dicas e reflexões muito importantes para ajudar você a tomar as melhores decisões de acordo com a sua realidade e visando te auxiliar para que você possa cuidar cada vez melhor do seu dinheiro e conquistar uma saúde financeira sólida, não é isso, professor? É verdade, né? Geralmente as pessoas esquecem que tem um ciclo de vida. Você, no início da sua vida laborativa, você tem mais despesas, uma vez com uma educação, né, com deslocamento, transporte, aluguel, né? À medida que você vai se desenvolvendo, criando experiência, formando uma família, você vai reduzindo essas despesas também, uma vez que quando você chega lá na frente, na aposentadoria, você não tem mais que pagar colégio para os seus filhos, né? Então sobra um pouco mais. Mas não tenha dúvida que essa previdência, desde o início da sua vida, vai ser muito importante lá no futuro para você poder aproveitar bem e ter uma boa qualidade de vida, Bela. Ah, maravilha. Eu quero lembrar aqui a todos que estão nos assistindo que os temas da nossa série Educação Financeira foram selecionados pelos nossos associados por meio de uma enquete para que a gravação do nosso conteúdo, a geração desse conteúdo, seja acessível e proveitoso para o nosso público, né? Então, convido a todos para participarem com a gente e juntos nós podemos construir um futuro financeiro mais robusto e mais próspero. Tá bom? Não tenha dúvida, né? Uma das coisas importantes na vida financeira é o planejamento, né? Isso. Então, você ter o conhecimento de onde que vem a fonte de receita sua, né? As despesas, né? E que você conseguir, de alguma forma, administrar isso de modo a você proporcionar, não só a você, né? Mas também a toda a sua família, né? Condições de ter uma vida de qualidade, mais do que isso também. E dentro de uma sociedade que você tem as questões relacionadas ao consumo, né? Isso é muito forte, você controlar e não tenha dúvida, agindo com disciplina, isso tudo acaba, de alguma forma, contribuindo para esse equilíbrio financeiro, Bela. É isso. Na verdade, a gente estava batendo um papinho aqui antes de começar, exatamente sobre essa questão dos padrões de consumo, né? A gente não nasce pronto para saber investir, saber poupar, guardar nosso dinheiro, e a gente é estimulado o tempo inteiro pelo mercado, pela propaganda, o marketing que estão aí, né, trazendo sempre ofertas imperdíveis, incríveis, espetaculares, que se você não tiver muito claro o que você de fato precisa, né, na sua vida, você termina caindo nesse conto, né, desses atrativos todos que o consumo te puxa o tempo todo para fazer. Como é que a gente se educa? A gente comenta no mercado que isso é o canto da sereia, né? Exatamente. Às vezes você entra no canto da sereia, né? Entra aqui, compra aqui, aí você vai, e quando chega em casa vai fazer as contas, não fecha, né? Não tenha dúvida que existe uma questão conceitual também. O que é poupança, né? A poupança, ela é aquilo que você deixou de consumir. Então, você acaba fazendo poupança. Você tem um automóvel, você sabe que se você pisar no acelerador, você vai consumir mais combustível, né? Então, você procura economizar andando numa velocidade que vai te dar uma autonomia maior também. E é igual na vida, né? Essa autonomia maior, ela poderá ser dada a você se você ter o hábito do consumo consciente e também saber poupar, que é importante. Não é simplesmente adotar uma vida dissovina, né? Não gastar nada, não é isso.
Mas a poupança está intimamente ligada à capacidade de cada um de fazer um consumo consciente, né? Onde a receita ela é acima das despesas, né? Então, aquele dever de casa, né? Então, você vai gerar um valor, um excedente. Esse excedente se chama poupança, né? Obviamente, em 1964, criou-se a correção monetária. E, com isso, houve a caderneta de poupança. Então, as pessoas confundem, né, poupança com caderneta de poupança. Caderneta de poupança é um produto que rende, muitas vezes, menos que a inflação. Exatamente. Então, tomar cuidado nisso. Então, é importante esse conceito, porque na poupança não tem um outro conceito que está em investimento, que é o custo de oportunidade, né? Quando você olha investimento, você olha com outros olhos, né? Então, não tenha dúvida que contribui bastante para isso, Bela, o perfil da pessoa, né? Sim. Aquela pessoa mais conservadora, né, que não gosta de correr risco. Então, sempre ela vai optar por fazer um investimento mais seguro nesse sentido, né? Então, muitas vezes, opta pela poupança. Mas não tenha dúvida que a palavra poupança não está ligada ao produto financeiro. Está ligado diretamente ao ato de poupar. Ao ato de poupar. Isso, é. É você economizar, na verdade, o recurso que você suou para ganhar, né? Ter consciência de que esse dinheiro é seu. Hoje, por algumas facilidades tecnológicas que nós temos, o cartão de crédito no celular, o próprio cartão de crédito físico, né? Você não vê o dinheiro, você não manipula o dinheiro na hora de fazer a compra. Isso dá uma certa, vamos dizer, névoa de consciência, né? Como é que é isso? É isso assim, né? Na verdade, quando você mencionou o cartão de crédito não pode entrar na receita. O limite de cartão de crédito não é receita. O limite de cheque especial não é receita. Então, ele está ali para uma emergência, né? Então, você tem que utilizar o que é seu. O limite é de terceiro. Se você utilizar, você vai pagar juros. E vai ficar escravo disso para o resto da vida, muitas vezes. Com endividamento, inadimplência, etc. Então, não tenha dúvida que uma coisa é o produto. Você tem um produto disponível para uma emergência, muitas vezes acontece, né? E, sabendo usar, você também ganha, porque você deixa de utilizar o seu dinheiro orçamentário. Ou seja, você usou o limite de cartão de crédito dentro da regra, ou seja, tem 30 dias para pagar sem juros. Chegou daqui a 30 dias, liquida. Agora, se fizer isso, né, e colocar isso de uma forma como hábito, né, você administrar o que é produto, né, eu tenho os produtos que o banco me oferece, que as instituições financeiras me oferecem, eu tenho o meu dinheiro, que eu vou fazer um gerenciamento, e vou agora, no terceiro ponto, traçar os meus rumos, né? O que eu quero, meus objetivos, né? Porque vai chegar um determinado momento da tua vida que você não vai estar mais aqui. Então, para que eu ganhei tanto dinheiro, para que eu tanto trabalhei? Então, você precisa realmente fazer esse planejamento para usufruir disso, né? Então, é isso que você colocou, né? Sabendo usar, você não tem a dúvida de que você vai estar criando um hábito saudável, né? E, de qualquer forma, as suas finanças elas vão entrar num certo equilíbrio. Que a maior dificuldade é quando você não fecha as contas no fim do mês, né? Você, em vez de pagar as contas, você adia o pagamento, e o adiamento de pagamento é questão de dinheiro no tempo. Dinheiro no tempo é juros. Exatamente. A remuneração do dinheiro é juros. Então, não se deve ser escravo dos juros. Pelo contrário, eu devo aplicar, fazer investimento para poder usufruir dos ganhos desses juros de capital, Perfeito. Que é tão importante para a vida, viu, Bela? Perfeito. A gente tem algumas características, né, que eu queria que você detalhasse para a gente, que são as características dos poupadores, né? O poupador, geralmente, a gente coloca, como a gente colocou, ele é o pragmático, né? A gente coloca mais ou menos. Por que é pragmático? Porque ele vai ser uma pessoa que vai olhar as questões com relação a ter mais segurança, né? O principal fator dele é a segurança, né? Então, ele vai estar olhando exatamente o quanto que ele pode gastar, né? E fazendo as contas com relação a apagar a luz quando sai do ambiente, né? A ter um aparelho elétrico que consome menos energia. Tudo isso vai estar no cardápio desse poupador. Pragmático. Exato. Porque ele vai ser uma pessoa importante para poder, então, ter uma sobra de recursos, né? Para ter essa segurança. Porque ele precisa realmente saber que esses recursos que ele está, de alguma forma, guardando, vai ser útil em qualquer momento da vida dele. Sim. Então, não tenha dúvida de que o perfil maior é esse da segurança, do conservadorismo. Isso aí é característica desse poupador, desse pragmático. Ótimo.
E além deles, a gente tem o chamado explorador, né, que você nomeou muito bem como explorador, que é um cara mais proativo, né, no que diz respeito ao investimento. Como é que funciona essa característica? No mercado financeiro, a gente tem três agentes, vamos dizer assim. Tem o especulador, tem o investidor e tem o manipulador. O manipulador a gente trata com a lei, né? A pessoa que manipula o mercado não é uma pessoa bem-vinda. O especulador, ele dá liquidez para o mercado. Então, ele é importante, porque ele vai assumir um risco que você não está disposto a assumir. Mas o investidor, a característica dele, é de buscar o melhor investimento, o melhor retorno, né? O custo-benefício, para ele poder, então, ter os ganhos que superem, pelo menos, a inflação. Então, ele vai estar olhando exatamente quais são as alternativas que o mercado financeiro oferece e, diante do apetite a risco que ele quer correr, ele vai escolher qual o investimento mais adequado. Então, ele é um explorador de mercado. Então, ele busca conhecimento, ele busca se aprofundar. Muitas vezes, ele não tem tempo para ir no mercado financeiro, ver quais as melhores opções. Ele se utiliza de consultorias financeiras, né? Mas é uma pessoa que conscientemente utiliza essa consultoria a seu favor, né? Não é aquela questão, muitas vezes, que a pessoa acaba comprando um determinado produto, né? Como o caso aconteceu com o meu sogro. Ele tem 94 anos de idade. E um banco vendeu para ele um título de previdência. Aí eu fui lá no banco e falei, olha, meu sogro nunca me deu nada, então não vai dar nada para vocês. O título de previdência não é para ele. Olha, né? Claro, é. Então, além de render menos do que outras opções de investimento, Sim. E aí eu acabei alterando, né, meu sogro nesse investimento. Mas tem isso, porque dependendo da idade, né, você tem o produto certo para que você possa utilizar e usufruir. Claro. Às vezes vai pedir um investimento que tem 5 anos de carência. Aí você não vai usufruir se precisar, né? Então, quando a gente conversa isso, e esse previdente, que é o poupador, e esse explorador, que é o investidor, são características diferentes. Um, ele está jogando na defesa, e o outro joga no ataque. Mas ambos estão jogando. Então, o que é importante é que eles estão jogando e estão mantendo as finanças equilibradas. Esses são... Eu acho que eles estão olhando para o mesmo lugar, né? Estão olhando, buscando um crescimento patrimonial, né? De alguma forma que lhe dê esse conforto financeiro para o que ele deseja realizar, né? Eu acho que o importante da gente pensar nas metas que a gente vai organizar na vida da gente, né? Eu vou botar uma meta para mim, daqui a 6 anos eu quero fazer tal coisa, daqui a 10 anos eu quero fazer tal coisa. Né? Isso não é só uma questão de projeto mirabolante que você coloca na cabeça. Quando você coloca no papel, né, e organiza suas finanças de uma maneira que correspondam a esses seus desejos, você, na verdade, facilita a execução desses planos e projetos, né? Então, acho que os dois estão dentro desse quadrante, vamos dizer. Né? Também, né? Porque você falou bem, Bela, que a gente divide em curto, médio e longo prazo, né? Então, tem investimentos que nós vamos pensar no longo prazo. Então, eu vou aproveitar aqui e mostrar um pouquinho as questões dos produtos, né? Então, você tem o ativo real, né? Uma casa, um veículo, né? Um imóvel, uma fazenda. Então, você vai comprar um ativo real. Obviamente, o ativo real tem baixa liquidez. Então, você pode ter um ganho grande, mas não tem liquidez. Porque na hora de vender, às vezes, se você precisar vender rápido, você não vai vender bem. E o conceito, abaixo do preço de mercado. E o conceito de liquidez do mercado é esse. Vender a um preço justo. Exatamente. Porque vender barato, eu tenho liquidez, né? Exatamente. Então, é a famosa galinha morta, né? Então, o pessoal espera a galinha morta, mas não é o caso. Então, você tem o ativo real e o ativo financeiro. O ativo financeiro, ele se baseia num ativo real. Então, se verificar no mercado financeiro, exceto, né, as famosas criptomoedas que estão aí, que não tem lastro. Mas os demais ativos financeiros, todos estão calcados em um tipo de investimento, que é ações, empresa. Né? Você tem os títulos de governo, o próprio governo. Né? Você tem as debêntures, que é a empresa. Né? Então, todos os títulos têm sempre um ativo real por trás. E os ativos financeiros, eles têm mais liquidez, né? Porque existe uma bolsa de valores, existe um mercado que você tem, que a gente chama de mercado secundário. Então, tem que olhar isso na hora de você fazer o investimento. E dentro do ativo financeiro, você tem a renda variável. E qual é a diferença da renda fixa para a renda variável? A renda fixa vai te pagar o que combinou.
Exatamente. Então, pode demorar, vai ter oscilação de mercado, né? Vai cair às vezes, vai subir, mas no final você vai receber o que você combinou. O contratado. Então, contratado. Exatamente. Existe uma diferença entre pós e pré. Se você não escolher bem isso, você não vai perder, você vai ganhar menos. Sim. Tá? Perder não perde. Renda fixa é aquilo que combinou. Já na renda variável, como o nome bem diz, né? Você fica suscetível ao mercado. Isso. Então, se você faz uma escolha, se você quer correr um risco maior, eu sempre recomendo que a pessoa, ainda mais numa taxa de juros de 10,5%, que é a Selic atual, Sim. você coloque na renda fixa e o ganho que você tiver vai para a renda variável. Né? Porque, Ótimo. pelo menos, é um dinheiro que você já ganhou. Não é aquele dinheiro que você falou, que teve muito suor para ganhar, cada realzinho, né? Então, as pessoas elas têm que ter esse perfil, muitas vezes, conservador, mas também pode ter o perfil investidor, pode se misturar. Às vezes você está mais para o investidor, mais para o poupador. Né? Não tenha dúvida que isso é importante, viu, Bela? Maravilha. E a gente também tem, quando a gente fala de investimentos, a gente tem os fundos garantidores, né? No caso da Cooperforte, a gente tem a FGCOP, que é o fundo garantidor do crédito cooperativista, né? Então, a gente faz um lastro, a gente tem um lastro, vamos dizer assim, de segurança, né, que é dado por essas organizações. No caso da Cooperforte, o FGCOP é de R$250 mil por CPF. Então, você pode fazer seus investimentos lá com essa garantia de que você terá, né, por qualquer motivo que possa vir a acontecer, que graças a Deus a gente está muito longe disso, né? Na verdade, assim, a instituição financeira, ela além de estar sendo avaliada pelas agências de risco, né, recebendo suas notas, os ratings, né, exatamente. os ratings, né, que já é uma garantia, muitas vezes, ela tem esse conforto, né, até o determinado limite, no caso tanto da Cooperforte como do sistema financeiro, você tem o FGC também do sistema financeiro, Isso. que até R$250 mil você garante investimento. Então, nós tivemos exemplos recentes, né, de casos de corretoras, de bancos que não tiveram solvência e acabaram, de alguma forma, a pagar. Agora, a questão maior é que, embora garantido, demora um tempo para você receber. Exatamente. Então, dependendo da taxa de juros, você vai ter aquele prejuízo por alguns meses, até você receber o dinheiro. Então, sim, é lógico que, olhando uma empresa como a Cooperforte, que tem um rating importante, e além disso dar garantia, é muito melhor que você colocar numa empresa que não tem rating, não tem garantia, aí te garante 250 mil, mas você vai receber daqui 6 meses. E aí você perdeu esse período dos investimentos. Exatamente. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de fazer o investimento. Solidez. A solidez. Né? Exatamente. Né? A gente até comenta, né, que o principal, às vezes a gente pergunta, qual é o principal produto de uma instituição financeira? Aí o pessoal, o cliente, né? O dinheiro. Não, é a fidúcia, é a confiança. Exatamente. O dia que perde a confiança, dia seguinte não tem mais gestão financeira. É verdade. Um bom exemplo desse aconteceu em 1995, com o Banco Barings, que era da rainha da Inglaterra. Eu me lembro no dia disso, seguinte quebrou. Né? E aí, daí surgiu toda essa questão que nós temos hoje, compliance, controles internos, risco operacional, mas isso tudo acabou encarecendo também o serviço. Muitas vezes a pessoa, por que o banco cobra um spread desse tamanho? Que para prestar um serviço de qualidade, você tem gastos administrativos. Altíssimos, né? Isso exatamente. tudo tem que ser ponderado. E isso é cobrado pelo Banco Central e verificado pelo Banco Central. Então você colocou bem, assim, olhando não só o fundo garantidor, sim, mas também a solidez da instituição. Da instituição, exatamente. A gente tem uma outra característica dos nossos associados, né, que podem se identificar aqui enquanto a gente está falando dos tipos de investidores. A gente tem, além dos investidores, os indiferentes. O indiferente é muito legal, né? Porque ele não está nem aí. Né? Então, assim, eu estou usando cartão de crédito, vou usar mesmo, né? Eu vou investir em qualquer coisa. Sobrou dinheiro na minha conta, eu deixo lá, mesmo que não esteja rendendo nada. Né? Então, não procura crescer em termos de investimento. É uma pessoa que tem um pouquinho da característica do poupador também, para efeito de endividamento. Mas ele é muito indiferente, então ele acaba não usufruindo dos ganhos que ele pode propiciar as análises. Né? Exatamente. E assim, buscar consultoria, porque se você não entende, vai aprender. Né? E às vezes as pessoas têm vergonha também, esse indiferente, ele tem vergonha de procurar os consultores, porque ele não quer passar quem não sabe. Né? Se eu falar, aquele negócio que a gente fala. É o que não sabe, mas é orgulhoso de não saber. Tem até um ditado que a gente fala em termos de consultoria, que é assim: a pessoa fica calada. Porque se ficar calada, eles vão achar que ela sabe alguma coisa. Se falar, vão ter certeza que não sabe. Né? Então, as pessoas que são indiferentes, elas têm esse receio, né, de mostrar um desconhecimento.
Mas isso faz parte da própria característica de crescimento, né? Claro. Você vê o investidor, o explorador, ele um dia foi indiferente e acabou crescendo, buscando conhecimento, às vezes fazendo um curso, né? Então, isso que é importante. Maravilha. Vamos falar um pouquinho de ciclo de vida e estilo de vida e custo de oportunidade? Como é que a gente identifica esse custo de oportunidade? Às vezes é uma frase que parece uma frase de efeito, para quem não sabe o que significa. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho nessa definição. Quando a gente fala nisso, aí as pessoas ficam assim, nossa, eu detesto matemática financeira. Porque tem a taxa interna de retorno, né? Que o custo de oportunidade assemelha muito isso, né? Que você vai olhar o quanto que você quer ganhar naquele investimento, já tendo um outro investimento que garante. Por exemplo, no Brasil, a taxa de juros que é base é do Tesouro Direto. Então você já tem lá. Eu já tenho a Selic. Para que eu vou me arriscar em tentar ganhar alguma coisa? Agora, se eu quero ganhar mais que a Selic, né, meu custo de oportunidade é a Selic. Sim. Eu não vou investir em nada que me pague menos de Selic. Exatamente. Agora, nisso se inclui a poupança. A poupança. Né? Mas é lógico também que a poupança ela tem um negócio lá da trava, 70% da Selic, umas coisas assim, né? Que já é um pouco diferente. Tesouro Direto, não. Tesouro Direto você vai aplicar na Selic. Só que você não consegue receber 100% da Selic, tem taxa de administração, tem os custos, né? Mas você vai receber próximo. Então, meu custo de oportunidade é a Selic. Ponto. Agora eu quero aplicar só fora da Selic. E aí, quais são os investimentos que me oferecem a oportunidade? A Cooper Forte. Exatamente. Né? Nenhuma aplicação da Cooper Forte pagou menos que a Selic. É verdade. Né? Então, já é uma boa. Falei, a partir do momento, não vou para o Tesouro, eu vou aplicar na Cooper Forte. Então, você tem as várias modalidades de investimento da Cooper Forte, que, dependendo do seu nível de investimento, se você for um investidor super qualificado, você vai ter R$1 milhão, você vai poder entrar... As letras financeiras, né? Exatamente. Aí, se é R$100 mil, você já tem outro. Mas o importante é isso que a gente fala. Quanto mais você tem, mais você vai ganhar uma taxa de juros melhor. Sim. Então, é importante... Vou voltar na pobrezinha da poupança, né? Que às vezes você aplica na poupança, junta o bolo e vai lá para o investimento que vai te dar um retorno maior por conta do valor que você vai aplicar. Por exemplo, CDB de banco. É assim. Dependendo do valor que você aplica, que você vai ter uma taxa melhor. Né? E tem um aspecto também que tem que ser observado nessa questão do custo de oportunidade, a questão da carência. Sim. Tem investimentos que pedem um prazo para você a liquidez. No caso da Cooper Forte, é liquidez imediata. Liquidez diária a gente tem nos produtos da RDC, né? Recibo de depósito cooperativo, a gente tem liquidez diária. A letra financeira é 2 anos. A letra financeira é 2 anos, Mas é que nem hoje, né? Você tem as cédulas de crédito rural, você tem as questões do imobiliário, você tem a LCA, tudo tem carência também, né? Então, como é que funciona isso, né? É aquela história, você quer resgatar? Você resgata, mas não ganha os juros. Exatamente. Né? Então, você perde os juros, aí você perdeu aquele período todo que você deixou aplicado. Então, tem que pensar antes de investir. Né? E você pode começar a investir pequenininho, né? É isso que a gente fala muito para as pessoas. As pessoas têm uma ilusão, uma visão distorcida do investimento. Eu não vou fazer investimento porque eu não tenho dinheiro, eu só tenho R$200 por mês. Já é um investimento. Né? Você faz um RDC hoje por R$200, né? Começa a colocar o seu dinheirinho lá todo mês, guardar bonitinho, e você tem um rendimento satisfatório, como você acabou de dizer, né? O custo de oportunidade, acima da Selic, para você poder guardar o seu dinheiro e ter uma rentabilidade interessante. Né? Não, e tem esse aspecto, porque aquela música, ela não é falsa. Dinheiro na mão é vendaval. Né? Se você tiver com R$200, ele vai voando. Se você colocar, cria um certo, eu diria... embargo para que você gaste aquele dinheiro. Exatamente. Isso é importante. Às vezes tem pessoas que precisam disso. Então, você coloca ali e esquece, porque você tem ainda o RDC programado. Exatamente. Né? Todo mês. Todo mês vai lá, tem uma pingadinha. Aí você, no final, você fala, nossa, eu já tenho tudo isso. Exatamente. Então, essas coisas são importantes para a questão mental também. Né? As pessoas não se desanimarem. Porque assim, eu ganho pouco, eu não consigo. Não, gente. É tudo uma questão de programar. Né? E é lógico, você vai tentar fazer um trabalho, uma coisa que vai te dar mais renda. Não tem problema, bota mais lá, engorda mais o bicho. Né? Então, de qualquer forma, não tenha dúvida, de custo-oportunidade está ligado diretamente a essas questões de hábito, de a pessoa verificar qual o retorno que ela pretende e dentro daquilo que nós já comentamos. O horizonte de investimento.
se é um curso no exterior, se é uma casa. Então, dentro do mercado financeiro, já mencionei aqui, existe curto prazo, médio prazo e longo prazo. Geralmente, acima de 2 anos, se considera longo prazo. Mas só que para investimento, a gente trabalha com 5 anos. Sim. Então, se você quer comprar uma casa, você faz uma poupança de 5 anos. Aplica aí em um título do mercado financeiro de 5 anos, né? E você vai ter, então, a facilidade. Porque quanto maior o valor que você tem para dar entrada, menor a taxa de juros, menor a prestação. As parcelas. Né? É verdade. Eu queria fazer uma pergunta para você que veio de um associado. Como é que o cartão de crédito pode ajudar na realização de uma poupança ou de um investimento? Olha, o primeiro caminho do cartão de crédito é como eu comentei. Você comprou um determinado produto que você ia comprar. Sim. E você tem 30 dias para pagar. Então, você tem o dinheiro para pagar à vista. Aí você tentou negociar lá, não foi dado nenhum desconto, então você paga com o cartão de crédito e põe esse dinheiro 30 dias para render e você vai ter um rendimento sobre ele e chegou daqueles 30 dias, você liquida o cartão de crédito, mas só ficou o resíduo de juros lá. Sim. Né? Então, às vezes, o cartão de crédito, como a gente comentou, usando assim, ele acaba sendo um amigo. Isso, uma né? ferramenta positiva. Agora, se chegar né? num dia de liquidar, você não liquidar, é a maior taxa de juros do mercado, crédito rotativo. Então, é muito cuidado nesse aspecto para não brincar. Né? Às vezes a gente fica brincando com perigo. Né? Então, usando dessa forma o cartão, porque o limite de cartão de crédito, uma empresa que é administradora, ela não tem recurso, ela tem que buscar no mercado. Certo. Então, esse valor é alto para a taxa de juros que ela cobra. Altíssimo, mas, de qualquer né? forma, você sabendo usar o cartão de crédito, você vai ter um ganho, sim. Né? Sobretudo se o valor da compra é um valor elevado. Né? Você vai comprar uma passagem aérea hoje, R$20 mil. Então você vai para o exterior, paga 20 mil. Em vez de pagar em dinheiro, paga cartão de crédito. Isso. Ainda parcela, sem juros. Né? Pagando e na aí, data certinha. Aí depois você paga para você. Aí todo mês você vai pagando para você. Né? E aí você vai ver que a diferença no final dos 6 meses, você vai ficar feliz, porque já está quase comprando outra passagem. Até que ponto o planejamento financeiro auxilia na decisão de investir? O planejamento financeiro ele tem muito a ver com esse fato que a gente acabou de comentar, que é o horizonte de investimento. Reunir a família, né? Reunir as pessoas que estão envolvidas de alguma forma com aquele orçamento, né? E combinar com eles o jogo. Né? Então, o planejamento financeiro é verificar assim, olha, nós não temos dinheiro esse mês para restaurante. Ou pelo menos no restaurante todo dia. Então, vamos comer um pouco em casa, vamos fazer restaurante. Quanto é que sobra? Vamos fazer uma reserva. Sim. Ah, você quer ir para a Colômbia? É mais barato? Então, ótimo. Então, vamos fazer uma poupança. Isso. Porque outro grande erro que você consome é na hora de comprar essas passagens e depois fica xingando a viagem, né? Falei, eu estou pagando essa viagem em 10 meses. Fica 5 dias no lugar e 10 meses pagando. Esse é o grande erro. Então, o exatamente. planejamento financeiro vai evitar esses pequenos contratempos, né? E mais do que isso, eu reputo de grande importância porque cria um hábito. Né? Exatamente. Então, no início é difícil, a pessoa não sabe nem o que é planejamento financeiro, mas ela faz a sua planilha, o seu orçamento, né? E vê quanto que você sobra todo mês, vê onde pode apertar um pouquinho mais, vê o que você está gastando desnecessariamente, né? E aí você vai ter uma reserva para poder utilizar exatamente na realização dos seus sonhos. Vou colocar sonhos, porque, na verdade, desejo, né? Então, você controla isso. A vontade você controla. Então, a necessidade não. Porque é uma coisa que você precisa, você vai ter que comprar. Não tem escapatória, não tem né? Eu acho que é interessante esse ponto, porque você pode aprender também a negociar com os seus filhos e netos dentro de casa, adolescentes, jovens, crianças, né? Quando você fala de orçamento doméstico, é interessante isso, porque isso termina virando um jogo, né, feito dentro de casa. Então, essa coisa de negociar com o filho, como é que isso aqui? Eu quero fazer tal coisa, eu quero comprar tal coisa. Então tá bom, então vamos fazer assim? A gente vai botar isso como meta para a gente, então essa semana você vai reduzir tais e tais atividades, você vai usar menos o carro, você vai andar mais de bicicleta, você vai dormir num horário mais cedo para gastar menos internet e luz, você não vai comprar um hambúrguer na esquina, a gente vai fazer em casa a comidinha da gente, né? Para atingir aquela meta. Então, você começa a educar essas pessoas dentro de casa para que elas, na vida adulta, tenham uma autonomia mais inteligente, né? Nesse sentido. Eu não sei se é por mania de professor minha, né? Mas um dia desse eu peguei um jogo
e joguei com meu neto, que tem 6 anos. E durante o jogo eu fui ensinando para ele. Porque ainda bem que foi no jogo, né? E não foi na vida real. Né? Então ele queria construir uma casa, eu falei, mas o hotel é melhor, porque vai te dar um aluguel melhor. Então eu fui ensinando para ele. Eu achei tão bonitinho da parte dele, porque eu fui deixando ele ganhar também, né? Existe isso. Tem que deixar. E no final, eu quebrei, eu ia falir. Olha. E aí ele chegou e me deu dinheiro para eu continuar no jogo, né? Então você já vê que aos poucos você vai educando a família, porque a família é isso. Às vezes tem um filho que está com dinheiro aplicado na poupança e o pai devendo cartão de crédito. É uma questão de dialogar em família. Exatamente. Papai, eu vou te dar aqui o dinheiro para encerrar o cartão de crédito e você me paga os juros da poupança. Combinado? Está em família isso. Mas existe essa proximidade, que você pode usar até uma questão lúdica, um jogo, né, para a pessoa aprender. Porque isso não é na vida real. Muitas vezes as crianças, e mesmo os adolescentes, até adultos, né, eles precisam desse treinamento. Né? A educação financeira é treinar né, para a realidade. E quando acontece isso fora do mercado, fora da verdade, você pelo menos tem como contornar. Isso tudo aqui foi uma brincadeira. Agora, na vida, não comete esse erro. Exatamente. É bom que aprende antes, né? É isso mesmo. Quais as características de um bom investimento? Olha, são 3, né? Geralmente que a gente coloca. Primeiro, obviamente, eu já comentei, a liquidez. Né? Claro. Não tenha dúvida. A questão da rentabilidade também. Né? Então, existe um prêmio Nobel da Economia, de 1955, chama Markowitz, que ele falava que deveria diversificar os investimentos. Sim. Não colocar seus ovos todos numa cesta. Então, a diversificação é outra também importante você estar sempre em mente. Então, esse aspecto, segurança também, né, liquidez e diversificar. Né? Não tenha dúvida que, seguindo essas regrinhas, é lógico que isso vai do tempo também, né? Porque se você diversifica demais, você não protege a sua carteira. Exatamente. Então, no máximo, em torno de 7 ou 8 ativos, que é para dar um equilíbrio, né? Porque às vezes a pessoa diversifica, aí quebra, não tem jeito. Então, do ponto de vista prático, né, a diversificação é importante. Né? A questão da segurança, como a gente já comentou aqui, não basta apenas você ter garantia do fundo garantidor de crédito, mas você tem que ter também a solidez da instituição, né, que é importante para você. E a questão, não tenha dúvida, da liquidez. Às vezes eu falo assim, a insulina da vovó não é ir para a bolsa, senão a velhinha morre. Porque o dia que você precisar de comprar insulina, você vai ter que vender ações e a ação está caindo. Exatamente. Então você não pode ter essa ligação. Né? É lógico que os grandes investidores, as pessoas que ganharam muito dinheiro no mercado de renda variável, é de longo prazo. Sim. Então ele vai querer viver de dividendos, né? Então ele está sabendo que está comprando. Sim. Então a gente chama de análise fundamentalista. Então se faz análise fundamentalista para te mostrar o que comprar. Aí você vai para a análise técnica para mostrar o momento. Qual é o momento de comprar? Às vezes você tem um fundamento bom, mas não é o momento. Então é preciso ter esse domínio. Né? E a pessoa que trabalha no mercado financeiro recebe esse treinamento para instruir você. Né? Às vezes, é que nem um médico. Né? Você tem que ter uma pessoa de confiança, que essa pessoa realmente vai te dar esse atendimento, que você vai poder ficar tranquilo. Agora, não tenha dúvida, hoje em dia, se não tiver esse conhecimento, acaba entrando num certo problema de que você compra um determinado produto, um investimento, e depois você fica ali falando, poxa vida, eu não posso nem vender. Né? E aí realmente fica com esse problema que a gente comentou aí, viu, Bela? Olha, um outro associado perguntou para a gente, para conseguir poupar, é importante gerenciar os gastos mensais, de que forma? E a outra pergunta que ele faz é, qual é a margem de porcentagem que a gente deve guardar para ter um bom investimento, ter um bom pé de meia? Olha, se você pensar num horizonte assim, de que uma vida, as pessoas vivem até 80 anos, né? E começa a trabalhar... Hoje até 100, gente. Vive, né? Mas vamos dizer em média. Em média, né? E que começam a trabalhar na faixa dos 20, você vê que estão 60 anos, né? Você tem de fazer o pé de meia. E se acostumou dizer no mercado que o ideal seria reter 10%. Você pega 10% que você ganha e esquece. Né? Agora, esquece que eu quero dizer, não é saber onde vai o dinheiro. É escolher bem o investimento. Ou a deixar poupança. Guardadinho lá. Mas rendendo. Né? Então, primeiro seria esse passo importante, né, de você se educar para isso. Não é amanhã eu vou fazer isso, talvez não tenha condição, né? Porque eu não vi meu orçamento, eu não consegui antever o que eu posso cortar, né?
e sem criar nenhum outro problema, né? Sim. Outro aspecto também que a pessoa tem que estar atenta é na hora de fazer os gastos de custeio, né? Que a gente chama fixos, o gasto fixo, né? Da sua casa, né? Então, verifica quanto você está pagando de luz, se eu consigo reduzir esse consumo para reduzir. E, às vezes, tem pessoas que optam por fazer um investimento colocando uma energia fotovoltaica em casa. Aí você economiza, tem um retorno fabuloso. Aí só que tem um né? detalhe, aí faz isso, mas gasta o dinheiro. Não, pega o dinheiro Guarda o e dinheiro. guarda. Por exemplo, você tem uma ideia, carro elétrico, né, que está na moda aí. Então, o gasto mensal de um carro elétrico é na faixa de R$200. O mesmo carro andando a mesma distância de combustível vai gastar R$1.800. É incrível. Então, se você tem um carro e você vai fazer esse tipo de inteligência financeira, né? Sim. Você vai e fala, eu vou economizar tanto, eu vou pegar esse dinheiro e vou guardar. Eu não vou aplicar, gastar, vou porque eu já investir. estava gastando. Sim. Né? Então, isso tudo vai dando folga dentro do orçamento, né? São pequenos gestos, né? Com relação à água, com relação à luz, com coisas que estão ao nosso alcance. Que né? estão na nossa mão, né? exatamente. Então, não tenha dúvida de que ele adotando esses procedimentos, das pequenas coisas, né? Vai sobrar recursos no orçamento para ele poder fazer, então, aquele segundo passo. Primeiro eu poupei, agora eu vou investir. Exatamente. Bom, acho que a gente abordou tudo que a gente tinha programado sobre a importância de poupar ou de investir, né? A gente tem investimentos muito seguros, né, para poupadores que são mais conservadores, né? A Cooperforte tem uma característica de trabalhar com renda fixa e com produtos muito bons, né, nesse sentido. E você, querendo diversificar a sua carteira, vai buscar, além da Cooperforte, outros recursos, outras formas de investir, né? Olha, eu sempre falo aqui, não é porque você está aqui, né, Cooperforte, mas é uma das poucas instituições que devolve recursos para o associado. A gente tem as sobras, né? Tem as sobras. Além do, Quem além que faz isso? Né? Então, teoricamente, eu coloco assim, as pessoas que já estão no sistema, né, não têm que pensar em outras opções de investimento. Sim. Né? Agora, é lógico, no campo da renda variável, né, não tenha dúvida que você tem muitas opções positivas, mas sempre é importante consultar uma pessoa que está acompanhando o mercado para não comprar coisa que vai lhe dar dor de cabeça amanhã. Eu comentei aqui no início da nossa fala sobre as criptomoedas, né? Sim. Que é uma moda, né? Então, assim, eu nunca falo para ninguém investir em criptomoeda. Cada um vai tomar a sua decisão. Claro. Mas lembrando só que não tem lastro, né? Exatamente. O que determina o preço da criptomoeda é a demanda. Então, está subindo porque a demanda está alta, né? Então, muito cuidado. E entra na questão da diversificação. A qualquer momento esse vento muda, né? Não é para botar tudo ali. Pode mudar até para cima, não estou dizendo que não vai. Claro. Né? Que a gente vê até grandes instituições hoje envolvidas nesse tipo de mercado. Mas eu quero só alertar naquele sentido do conservadorismo, mas de um planejamento financeiro eficaz, onde as pessoas saibam onde quer chegar. Porque o importante é isso. Você vai estar num mar seguro. Porque colocar numa situação toda a vida da família, que a gente está colocando aqui, não é só individual. Né? Às vezes a gente comenta, o cara que vai jogar no cassino, às vezes perde tudo, a família não tem culpa, mas ela vai sofrer as consequências. Exatamente. Né? Então, se você faz o investimento mal feito, a sua família e você mesmo vai sofrer. Então, eu reputo essa noção de poupança, investimento fundamental. Né? O que é poupar? É deixar de consumir, e aí também não de forma sovina. Né? Deixar de consumir responsavelmente. Né? Eu não preciso disso, para que eu estou comprando? Porque já notou, a gente sempre quer o carro mais moderno. Né? Quando compra, já fica desanimado, já quer comprar o mais caro. Né? Então, isso aí é o comum do ser humano. Então, nós, que temos toda essa vida regrada, conservadora, vamos passar para ser um perfil investidor, escolher um bom investimento, como esse da Cooperforte, não tenha dúvida. Né? Mas eu tenho certeza, daqui a uns anos, você vai estar falando assim, olha, o César lá tinha razão. Hoje eu tenho um patrimônio, né? Dou um conforto adequado para a minha família, eu tenho dinheiro até para fazer algumas viagens, né? Eu gosto muito de praia, então eu vou frequentar um pouco a praia. Não tenha dúvida, vai mudar a sua vida. Isso que é importante, porque o dinheiro não é tudo, mas ele ajuda nesse sentido aí. Se você fizer um bom planejamento, eu acho que a sua família, você vai ter que muito agradecer. Maravilha. Eu quero agradecer demais ao César mais uma vez. Estamos aqui encerrando o nosso 5º episódio de Educação Financeira. Agradeço a todos que estão aqui assistindo com a gente.
mais uma vez a FENAB, que nos cedeu esse estúdio, e os profissionais que estão nos acompanhando. E chamo vocês todos para continuarem acompanhando a nossa série. A gente terá mais 4 ainda episódios até o final do ano. Fique ligado pelo site da Cooperforte, www.cf.cop.br, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, só olhar lá, @Cooperforte, Cooperforte Cooperativa de Crédito, tá bom? E acompanhe a gente que você vai ficar a cada dia mais bem informado e mais seguro para gerenciar a sua vida financeira com saúde. Eu queria só deixar registrado também, Bela, eu acho importantíssimo, a resolução número 8 do Banco Central exige que as instituições financeiras concedam aos seus clientes, os usuários, a educação financeira. E essa é uma preocupação desde o início. Já parabenizei a Cooperforte, que ela tomou essa iniciativa antes disso ser uma resolução. Né? Isso é muito importante, essa preocupação da Cooperforte com você aí que está nos vendo, né? Porque ela quer uma questão saudável para a vida de vocês. Então, aproveitem esses momentos que a Cooperforte está oferecendo, porque ela acaba, de alguma forma, cumprindo a resolução número 8 do Banco Central, mas também, mais do que isso, fazendo